Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o nosso podcast. Estamos aqui hoje para gravar e apresentar o nosso Edcast, que é o trabalho de sociologia em forma de podcast apresentado, ou melhor, dado pelo professor Cláudio. Eu sou o Rodrigo Ochoa. Sou o João Gabriel. Eu sou o Guilherme Brode. Sou o Guilherme Machado. Eu sou o Hendrik Jobim. E nós somos a turma de Eletrônica 3. Importante também dizer que o assunto do nosso podcast é sobre a interpretação de Talcott Parsons sobre movimentos sociais e de outros marxistas europeus. Acho que não tenho muito mais o que apresentar, eu vou passar a palavra para o João, que vai explicar mais quem era o Talcott Parsons. Sim, Talcott Edgar Frederick Parsons, senhores. Nasceu em Colorado Springs, 13 de dezembro de 1902, renomado sociólogo estadunidense. Parsons estudou Biologia e Filosofia na Faculdade de Amherst, recebendo seu título de bacharel em 1924. Parsons estudou também na London School of Economics por um ano, até ir para a Universidade de Heidelberg, onde recebeu PhD em Sociologia e Economia. Parsons foi responsável por traduzir diversas obras, principalmente de textos de Max Weber, os quais ele traduziu para o inglês, após ter ficado fascinado com suas obras, essas que continham ideias que diferiam de tudo que ele já tinha visto em sua terra natal. Parsons lecionou em Amherst por um ano, até que finalmente conseguiu um cargo em Harvard, onde fundou o Departamento de Relações Sociais, um projeto interdisciplinar de sociologia, antropologia e psicologia. Nacionalmente, Parsons foi um grande defensor da sociologia, sendo eleito presidente da Sociedade Americana de Sociologia em 49. Parsons ainda serviu como secretário entre 60 e 65. Acabou por sair de Harvard somente em 73. Ainda assim, Parsons continuou escrevendo e lecionando, até a data da sua morte em 79, durante uma viagem a Munique, na Alemanha. Bom, agora eu acho que eu vou falar, já que o João falou sobre a biografia do Talcott, eu vou falar sobre o que é um movimento social, para dar um pouco de embasamento mais para frente sobre o pensamento de Talcott sobre o movimento social. Então, basicamente, o que é um movimento social? Ele é formado por grupos de indivíduos que defendem ou lutam por uma causa social ou política. É uma forma que a população tem de se expressar em relação a certa coisa e exigir algo essencial que não está sendo atendido para os cidadãos. E toda essa maneira de expressão e exigência é feita de uma maneira mais ordenada e organizada, por meio de manifestações. Isso em geral, porque também é feito por greves e outros métodos. Mas as manifestações são as mais recorrentes. E os movimentos sociais eles surgiram como consequência da Revolução Francesa, da Revolução Industrial no século XIX. Aconteceu porque teve um aumento de desemprego do grupo dos operários, por causa das baixas condições de salários e da marginalização. Eles passaram a reivindicar os seus direitos trabalhistas. E o movimento social ele tem duas partes. A primeira, que é a conjural, e a segunda, que é a estrutural. A conjural está mais relacionada a algo específico, que normalmente tem um período menor e pequeno. Um exemplo é a manifestação para a diminuição do preço da passagem de ônibus ou de trem. Já o movimento social estrutural luta por movimentos maiores e relevantes, que estão há mais tempo na sociedade, e requerem um tempo maior para a conquista dos direitos. Um exemplo desse movimento é o movimento LGBT e o feminista. E agora o João vai falar mais sobre o pensamento do Talcott em relação à interpretação dele dos movimentos sociais. Eu falo da ideia dele em geral. Bom, como a sociologia americana se constituiu, a grosso modo, na década de 20, em comparação podemos ter uma certa noção do quanto Parsons conseguiu consolidar e influenciar a sociologia americana como um todo, com suas teses e abordagens mais para o lado da ciência, tendo como embasamento principalmente Max Weber e Durkheim. Tendo influenciado não somente a sociologia de modo geral, influenciaram também a sua grande teoria, esta que veio à tona nos anos 30 até a década de 70. Falando um pouco mais da sua grande teoria, ou como ela é de fato chamada, a teoria social geral, ela visa a análise de todos os fenômenos sociais como um todo, desde questões referentes à economia a questões culturais. Falando um pouco mais da sua grande teoria, ou como ela é chamada de fato, a teoria social geral, ela visa a análise de todos os fenômenos sociais, desde questões referentes à economia a questões culturais. Fazendo assim, a teoria geral funciona basicamente como um sistema. Fazendo uma breve pausa, podemos inclusive salientar a influência de Durkheim nesse ponto, visando a sociedade como um organismo vivo,
como uma série de sistemas interligados. Podemos observar isso quando Parsons fala sobre sistemas, esses que necessitam de uma interdependência mútua para funcionar. Ou seja, a teoria de Parsons contém a ideia de que uma instituição depende da outra para funcionar corretamente. E a partir desse ponto, Parsons consegue a linha de Weber, focando em pequenas ações, como elas têm influência no contexto social. Quando pegamos uma escola, por exemplo, ela depende de várias pessoas para funcionar, desde a coordenação da escola até o aluno. Com todos esses aspectos funcionando corretamente, aí sim teremos uma escola. Mas a teoria de Parsons não para por aí. Pois para o funcionamento de fato da escola, o seu sistema ela necessita também levar em conta a influência do mundo exterior, para de fato ter uma interdependência dentro desse sistema. Essa influência exterior seriam fatores como a cultura, não somente ela, mas a teoria social geral leva em consideração 4 fatores principais: o organismo, personalidade, cultura e sociedade. De breve modo, sendo o organismo cada indivíduo e a sua capacidade de adaptação dentro do meio, a personalidade, o fator de individualidade, mas que para Parsons é algo que significa que não exista algo em comum entre os indivíduos. Cultura, principalmente dentro do contexto sociólogo, foi algo rejeitado, mas para Parsons ela não só é extremamente importante, como denomina o sentido de ordem, sendo a base de um determinado sistema, como uma escola, por exemplo. Existe uma série de normas e ritos que pertencem somente à cultura escolar. E por último, temos a sociedade, que diz que todos devemos ter a noção de integração, apesar de todos os outros elementos antes citados. Assim teremos uma sociedade integrada e organizada. Comentar um pouquinho sobre como a influência do pensamento socialista, primeiro, influenciou a Europa e também os pensadores marxistas, que a gente vai comentar mais para frente. Bom, a ideologia socialista ela surgiu, acho que principalmente por causa, como o Machado disse, por causa da aparição massiva de movimentos sociais na Europa, né? Depois da Revolução Industrial, principalmente. E também, principalmente, na Inglaterra, né? Talvez o principal pensador marxista, ou inventor do pensamento marxista, estava na Inglaterra. E é curioso porque muito do que a gente vai discutir agora sobre os pensadores marxistas tem a ver com isso, com a ideia do proletariado e de uma classe dominante por cima. E eu vou apresentar basicamente os pensadores que a gente vai mencionar. Eu vou comentar um pouquinho sobre o Antônio Gramsci, o Hendrik vai comentar um pouquinho sobre o Lenin e o Broso vai comentar sobre o Niklas Luhmann. Bom, começando um pouquinho pelo Gramsci, ele era italiano, foi um filósofo marxista, jornalista e político italiano. E o Gramsci ele possui grande contribuição para as reflexões marxistas, que influenciam as análises sobre os movimentos sociais. E ele também se destaca principalmente na análise das lutas sociais que ocorreram na América Latina nos anos 70 e 80. Gramsci também defende a ideia de uma hegemonia social, ou uma classe ou um grupo que domina a sociedade ou outro grupo dominado. E ele fala que isso é inerente à sociedade. Ele também fala que as lutas políticas são pensadas na perspectiva da superação da sociedade de classes e da construção de outra sociedade radicalmente diferente. Nesse caso, a gente poderia pensar um movimento social que deseja criar outra hegemonia ou subscrevendo por cima de outra hegemonia. Gramsci também refere à necessidade da organização de classes. Como eu disse, ele fala que é inerente o dominado e o dominante. E ele fala que essa nova hegemonia, que foi escrita por um movimento social, ela serviria de direção ou domínio, para direcionar a sociedade para uma nova sociedade. E para Gramsci, a construção de uma hegemonia de classes, ela requer uma intensa preparação. Acho que o Hendrik, quando for falar do Lenin, vai comentar isso também. Lenin comentava que a revolução ela não surgia do nada, mas sim tinha alguns passos. Gramsci tem um pensamento parecido sobre isso, né? Nesse caso de subscrever ou criar uma nova hegemonia na sociedade. Tem que haver uma grande preparação ideológica, cultural e econômica, a última sendo integral para que a compreensão da transformação seja entendida nessa nova realidade social. Gramsci também pensa em duas ideias, ou cria duas ideias de formas de acontecer a política. A primeira sendo a grande política, que seriam grandes movimentos ou grandes ações que têm a intenção de modificar ou preservar a ordem social, e a pequena, que seriam ações focadas em algo mais cotidiano. Ele dá o exemplo da política parlamentar. Eu acho que eu posso passar por Hendrik agora para comentar um pouquinho mais sobre o Estado.
falando um pouquinho sobre o Lenin, né? Ele foi o ex-primeiro-ministro da União Soviética. E ele participou ali de grande parte da política da União Soviética e teve uma importância bem grande. Ele centrou os estudos dele em questões práticas possíveis, né, de serem evidenciados ali no processo de transformação político-revolucionário, como por exemplo ali a teoria da organização. Ao comparar a política com a arte militar, ele deixou evidente a necessidade dos socialistas estudarem, né, a respeito de cada guerra, em particular, tendo em mente a revolução do proletariado, para poder dar fim a todas as guerras em geral. Uma revolução é feita por uma série de batalhas, assim como o Rodrigo tinha falado agora há pouco, não é uma coisa só. Na ótica leninista, cabe ao partido da vanguarda fornecer em cada etapa ali uma palavra de ordem adaptada para cada situação e ainda reconhecer o momento oportuno, né, para se opor. Perceber a revolução como uma série de batalhas. Constitui um evidente contraponto assim, à noção ingênua da revolução, como se fosse um ato único, uma única batalha que se fez uma vez só, facilmente desenvolvido, assim, sem grandes contratempos, como se nada atrapalhasse. Na leitura de Lenin, a gente encontra também a ideia do partido na condução do movimento político das massas. Mas isso não representa a negação, né? Admite que a revolução depende, em primeiro lugar, da classe, e não do partido, como a gente pode verificar na própria carta que ele escreveu ao Comitê Central do Partido Operário Social Democrata Russo. Ele falou o seguinte: para ter êxito, a insurreição deve se apoiar não numa conjura, não num partido, mas na classe avançada. Isso, em primeiro lugar, a insurreição deve se apoiar no ascenso revolucionário do povo. Ele faz essa afirmação em um contexto de insurreição. Então, isso não pode ser descontextualizado, interpretado de outras maneiras. Caso contrário, poderia incorrer num deslize, né? Um deslize autonomista que não corresponde com o pensamento. O partido político ele é a condição e o instrumento sem o qual não tem a revolução. Bom, vou falar um pouco sobre Niklas Luhmann agora, que foi um sociólogo alemão do século XX. E ele, inclusive, foi aluno de Talcott Parsons nos Estados Unidos. E suas ideias eram consideradas polêmicas por outros sociólogos, porque teve muita influência de Marx, e ele tentava explicar o que Talcott Parsons não conseguiu na sua teoria. Assim como Talcott Parsons e Karl Marx tentavam explicar a sociedade de uma forma estruturada e mais ampla, a fim de poder desconstruir de mais maneiras. E Luhmann também veio com a ideia de ambientes e sistemas sociais. E ele tinha muita experiência na área de biologia, que ele também estudou. Então ele tinha essa ideia de tentar separar as coisas em categorias. No assunto de movimentos sociais, tanto as ideias de Marx quanto as de Luhmann criticavam direitos. Porém, Luhmann tem uma interpretação diferente e muitas vezes criticava as ideias do pensador socialista alemão. Enquanto Marx falava sobre o Estado, algo imutável e centro de tudo, Luhmann falava sobre sistemas e como eles reagiam à comunicação das pessoas dentro desse sistema, sempre contorcendo. Que era uma ideia parecida com a ideia de Talcott Parsons também. Marx acreditava que toda vez que a sociedade luta por direitos, continua mantendo a mesma forma estatal, continuando a venda da força de trabalho e a exploração do mais-valor, o lucro. Niklas Luhmann, porém, traz à mesa a ideia dos sistemas sociais, em que a comunicação é o principal elemento formador da sociedade, funcionando como a engrenagem que faz tudo funcionar. Luhmann defendia que os movimentos sociais serviam como uma forma de manter a sociedade diferenciada através de conflitos, sendo eles grandes ou pequenos, pois verdadeiramente um grupo criaria um movimento social a fim de criar mais espaço para esse determinado grupo ou ideia. Isso, de acordo com Luhmann, gera um tipo de paradoxo, pois as pessoas usariam o próprio sistema contra o sistema, para conseguir o que querem, como se estivessem fora da sociedade, quando na verdade eles estão dentro. E pela ideia de movimento social marxista, que fala sobre movimentos sociais a fim de formar uma nova forma social, mudando a anterior, mas eles continuam dentro da teoria de Luhmann, como uma ideia a fim de tomar o espaço de outro na sociedade. No final, os movimentos sociais para Luhmann servem para criticar a sociedade, não podendo causar alterações relevantes, diferente das ideias de Marx. Eu acho que, no geral, o nosso trabalho era mais ou menos isso. A gente discutiu um pouquinho as interpretações, né, de Talcott Parsons e dos marxistas europeus mencionados sobre os movimentos sociais.
E a gente espera que tenha ficado claro. Eu acho que, no geral, era isso. Muito obrigado pela atenção.